Programa Estação Rural com o Senhor Renato. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região. Bom dia a todos os ouvintes da emissora Café FM de Espera Feliz. Hoje nós queremos mandar um abraço aqui para o Banana, dono do Bar do Banana, aqui em frente à rádio, do Peca, o Itair, também do Zé Américo Donádio, filho do Sebastião Donádio. Ele sempre fica reunido ali em frente ao Bar do Banana, aqui em frente à rádio. Então vamos mandar um abraço para essas 3 pessoas. Então hoje, dia 30 de maio, estamos mais uma vez no programa Estação Rural, patrocinado pelo nosso cooperativa de crédito Crédito Sudeste, que sempre está apoiando o produtor nas suas necessidades financeiras. Realmente ajuda demais o produtor. Essa semana que passou agora, de 17 a 25, os contratos de café na Bolsa de Nova York para entrega em julho próximo subiram 5,6%, 1.165 pontos, ou 15,41 dólares. O dólar também subiu em relação ao real, 1,3%. Então, com a alta na Bolsa e com a alta no dólar também, o café não deixaria de ter aumento em reais na Bolsa de Nova York. Aproximadamente R$100 que o café subiu lá na Bolsa de Nova York. Então os contratos de café nas bolsas internacionais continuarão oscilando com força, refletindo esse cenário repleto de incertezas. Quantas incertezas nós temos? As chuvas que caíram até agora no Vietnã são insuficientes e o mercado vai se conscientizando que as perdas já aconteceram para a próxima safra do Vietnã. Então, mesmo que chova lá, as perdas já aconteceram. No Brasil, o nosso clima agora está em abril e maio excessivamente seco, praticamente não choveu nada e com baixa umidade do ar. Então isso pode prejudicar essa seca se continuar para a próxima safra de 2025. A gente tem notícia que os lotes de café Conilon e de Arábia dessa safra primeira estão apresentando quebra acima do normal no medifício e menos quantidade de peneira alta. Os estoques remanescentes são baixos, tanto nos países produtores como nos consumidores, e o consumo mundial cresce. Os eventos climáticos extremos continuam se sucedendo e a chegada do fenômeno Laninha no segundo semestre deste ano traz fortes preocupações para o mercado internacional de café. O que vai acontecer se vier o fenômeno Laninha? Ninguém sabe. Os estoques de café certificados na Bolsa de Nova York estão 774.686 sacos. Há um ano era 620, 633 e já eram considerados baixos. Agora, no mercado físico, os compradores aumentaram as bases de preço ao longo da semana, acompanhando as altas na bolsa e do dólar em frente ao real. O volume de negócios fechados foi baixo, repetindo o comportamento apresentado nas 2 últimas semanas. Estamos na entre-safra e é pequeno o volume de café da safra que está terminando, ainda em mãos de produtores. Então, a safra que terminou está em pequeno estoque e essa safra ainda a oferta é pequena, o produtor está em processo de secagem, de limpa, né? Então pouca coisa.
os produtores resistem em vender nas bases de preço oferecidas. Estão com sua atenção voltada para o trabalho da colheita da nova safra. Agora, exportação de café. As exportações de café na safra 2023-2024, que é a safra que colheu em 2023, que o período da safra é de julho de 2023 a junho de 2024, deve registrar um total de 46,3 milhões de sacas de 60 quilos. Assim, um novo recorde. Outra coisa aqui, o FUNCAFÉ, o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, é um fundo que atende às necessidades dos produtores. O Conselho Monetário Nacional, agora no dia 23, aprovou destinação de 6,8 bilhões de reais do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira para financiamento da safra 2024-2025. Então, todos os bancos recebem esse dinheiro aqui na região, inclusive o Sicob recebe esses recursos e acaba passando para os nossos associados. É um juro mais acessível. A respeito do mercado de café, agora, sexta-feira que passou, nós temos na média, olha aqui, o café duro a 1.140 e o café Rio a 1.040. Entendeu? Então, é um preço que está se sustentando ou até crescendo esse preço. Agora, hoje nós vamos aproveitar para falar num tema aqui que nós já focamos eles diversas vezes. A escolha das variedades de café. O café é uma cultura perene. Então nós não podemos errar na qualidade da muda e na escolha da variedade. Se nós, os custos de formação do café são altos e esse erro aí, os prejuízos aparecem ao longo do tempo. Então nós temos que escolher muita variedade e a qualidade da muda. Quando você erra, por exemplo, numa semente de milho ou de soja, 3, 4 meses depois, aquilo está consertado. Você vai fazer um novo plantio, você troca. Café é uma cultura permanente, dependendo do ciclo, com exploração até 30 anos. Então, erros nessa fase aí vão ser carregados nas costas por muitos anos. Em 1970, nós tínhamos 2 variedades de café, quando o IBC executou a renovação da café. O Mundo Novo e o Bourbon Amarelo. A partir de 1972, foi lançado o Catuai, com trabalho de seleção de muitos anos, 20 anos. O Catuai é um cruzamento do Mundo Novo e do Caturra, que é originário da Serra do Caparaó. Então, a partir dessa data, o Catuai foi muito bem aceito, porque ele era de porte baixo, os outros cafés eram de porte alto. Então, numa região montanhosa, você mexer com escada é muito complicado. Eles eram café de boa produção, de boa resistência. Então, a partir daí, todo café plantado na nossa região foi Catuai. De 72 para cá, na década de 80, na década de 90, praticamente tudo Catuai. Então, o nosso Parque Cafeeiro hoje em dia é constituído na maioria de café Catuai. Então, o Catuai apresenta boas características produtivas e vegetativas, tem bom vigor, boa produtividade, mas não tem resistência a nada. Ele é suscetível à ferrugem. Então, o controle da ferrugem na zona montanhosa é muito difícil, tem que se pulverizar a lavoura e nós sabemos as dificuldades que isso. Então, por essa ineficiência no controle da ferrugem, as plantas atacadas pela ferrugem ficam mais desfolhadas do que aquelas resistentes. Então, hoje em dia,
foram introduzidas, especialmente a partir de 2000, novas variedades de café com boa produtividade, também resistente à ferrugem e outras com outras resistências. Então nós temos aí Catucaí 785, amarelo, vermelho, Catucaí amarelo 24137, 2SL, temos por último aí o Arara, temos o Graúna também, e hoje o pessoal aceita bem essas variedades, certo? E os viveristas têm que produzir esses cafés. Nós sabemos que o produtor tem que renovar a sua cafeicultura, sair de lavoura velha, de baixa produtividade, de difícil colheita, tem que sair dessas lavouras. Essa renovação ela tem que ser feita, ela não pode ser feita de uma vez só, ela tem que ser feita devagar. Então, o nosso produtor, agora nessa época, ele está planejando lá, eu vou terminar minha colheita, eu vou podar aquela lavoura, aquela outra eu vou erradicar ela, eu vou plantar, ou então vou plantar café em uma área descansada. Então o produtor tem que planejar isso, ele tem que escolher a variedade adequada para o seu local, isso pode se orientar por um técnico, e ele tem que reservar essas mudas. A gente acompanha 100% das mudas aqui da região. Os produtores estão com a maioria dessas mudas reservadas. Então o produtor tem que ir lá reservar a muda, combinar o preço para ter garantia dessa muda. Deixar para a última hora e pode ficar sem nada. Aqui nós temos alguns experimentos. Em Santa Maria do Jequitibá, Marechal Floriano, Espírito Santo, 10 colheitas, olha aqui. Vamos ver a colheita, 10 colheitas. Catucaí 78515, 52,1 saco por hectare. Catucaí amarelo 54,9. E Catucaí vermelho, esse Catucaí da ferrugem 44,5. Então, o Catucaí amarelo produziu 10 sacos a menos por hectare. Seria 10 mil reais por hectare por ano, em 10 anos seria 100 mil reais. Ó, a diferença é muito grande. Então nós temos que sair do Catucaí. Agora, o que nós devemos levar em conta na escolha? Característica: a variedade tem que ter alta produtividade, o porte dela. Então, na nossa região tem que ser porte baixo. Bom vigor vegetativo, arquitetura, sistema radicular bem desenvolvido e profundo, boa resposta à poda. Não adianta você plantar uma variedade, depois você vai podar ela 7, 8 anos depois, ela não tem resistência à poda. Resistência, essa resistência é importante, tem variedade que resiste a nematóide, outras a ferrugem, e tem variedade que tem resistência até à seca. Maturação dos frutos, saber se é precoce, se é tardia, para ele planejar a colheita. Saber se esse café, ele dá a bebida dele qual que é, qualidade da peneira, tamanho de peneira 17 acima. Então é isso aí, qual que é o campeão, café campeão da bebida, Arara. Qualidade de bebida excelente, peneira 17 acima também é bom. Então, nós temos resistência à ferrugem, foma, pseudomonas, nematóide, até bicho mineiro, tolerância à seca e calor. E também adaptação ao cultivo adensado. É lógico que nas regiões mais frias, nós temos esse lugar 1100, 1200, variedade de maturação precoce e tolerante à foma. Qual que é o problema dessa região mais fria? É a foma. Então aí nós devemos levar um café tolerante à foma, igual um Catucaí amarelo 2SL. O que é a foma? É uma doença que mata as partes novas, chumbinho, flor, pares de folha da ponta do ramo, 3 pares de folha. Então nós devemos tomar cuidado com essas coisas.
Agora, qual o café mais plantado da nossa região? O café mais plantado da nossa região é o Catucaí 785/15. É o mais plantado na zona montanhosa de Minas Gerais e do Espírito Santo. Ele é muito bom, muito bom. Ele tem que ser plantado em região de temperatura amena. Não pode ser plantado em lugar de temperatura muito alta, porque ele não é resistência à seca. Ele é porte baixo, boa produtividade, resistência à ferrugem, maturação dos frutos bem precoce, frutos gaúdos com boa bebida, além de resistência a nematóide. Plantio em áreas onde se arrancou a lavoura. Ele é tão precoce que até a germinação das sementes é mais rápida no viveiro. Ele tem um problema, maior número de haste por planta. Desde o início, as plantinhas emitem mais brotos. Se por um lado essa brotação dificulta pela maior necessidade de esbrota, favorece um sistema de plantio adensado, onde a produção é na copa e precisa de mais rama na parte alta das plantas. Produtividade mais constante. Ele não produz demais todos os anos, a razão seja o maior estresse. Maior floração, produzindo mesmo em ambiente mais sombrio. Menor crescimento das plantas, tanto em altura como em lateral. Então, o Catucaí 785, os galhos dele, lateral, crescem menos. Ao contrário do arara, por exemplo, que cresce muito mais. E também não cresce muito em altura. Então, o que é recomendado ele? Altitude elevada, faces frias e sombrias, para substituição de lavoura velha com nematóide. Sistema de plantio adensado, devido à sua maturação precoce, utilizado para a composição de parque cafeeiro que produz a colheita de café cereja. Nós sabemos que o produtor tem que distribuir o parque da cafeeiro dele em variedades precoce, intermediária e tardia, porque assim ele sempre vai ter lotes com maior quantidade de cereja. Tá colhendo esse aqui com bastante cereja, o outro tá com verde, aguardando. Agora, vamos assim pro Catucaí amarelo 24-137 2SR. Apresenta o menor diâmetro da copa, cresce finos e esguio e por isso não favorece o fechamento da lavoura. Frutifica em ramos mais sombreados. Pode ser plantado com espaçamentos menores nas ruas e se adapta a cultivo adensado. Vantagem: boa capacidade produtiva, mesmo comparando com o padrão Catuaí. Mesmo esse recebendo o controle da ferrugem nos diversos ensaios. 24-137 o mais produtivo. Tolerância à ferrugem, que pode ser controlada com maior facilidade. Uma só aplicação. Boa tolerância à foma e às coxitas, especialmente o 2015 e o 2SR, que favorece o plantio em regiões frias e úmidas. A maturação dos frutos mais uniforme e semi-precoce, facilitando a colheita e qualidade. 5. Os cafeeiros podados apresentam ótima abortação em qualquer tipo de poda. Ótima recuperação após safras altas. As desvantagens seriam mais tombamento devido ao seu tronco fino e maior produção dos ponteiros. Isso pode ser contornado pelo decote, que vai reduzir a altura e engrossar o tronco. Ataque de cercosporiose é pela sua maturação. Cercosporiose é o olho de pombo. Sendo a maturação mais precoce, ele exige a planta em mais quantidade igualada. Isso pode ser contornado por adubação equilibrada com nitrogênio e também fungicida protetivo. Em avaliações feitas em diversos experimentos, comprovou-se que o diâmetro da copa dos cultivares Catucaí amarelo nos 6 anos tem meio metro a menos do que o cultivar Catuaí. Então, em 6 anos, os Catuaí têm meio metro a menos de diâmetro do que o Catuaí. Então,
facilita o plantio mais junto. Ensaio competição de variedade, Catucaí amarelo 2SL, comparando com o Catucaí amarelo, EAC 99. O Catucaí 2SL deu 56,7, 56, e o amarelo deu 49, 15% a mais, ou seja, 7 sacos por ano, 7 mil, 3 safras, 21 mil a diferença. Ensaio competição de variedade, Catucaí amarelo 2SL, 3 primeiras safras. Catucaí amarelo 2SL 55, Catucaí vermelho 44. Uma diferença de 35 sacos por hectare e por ano, que é uma coisa espetacular. Vamos ver aqui aquele café que é a bola da vez do plantio de café, o arara. O arara, ele é de porte baixo, ele é bom vigor, alta produtividade. Praticamente ele não dá ferrugem, alta resistência à ferrugem. E também resiste a uma doença chamada bactéria mancha aureolada, que dá umas manchas pretas na folha. A qualidade do café arara tem sido muito recomendado, se destaca também na qualidade, se destacando nos concursos, atingindo altas pontuações. Qual é a ficha técnica do café arara? A copa dele é cilíndrica, o porte é baixo, o diâmetro da copa ele não é muito pequeno não, ele cresce bem lateralmente, poderíamos dizer que é médio. Cor das folhas é verde, cor do fruto é maduro, tamanho da semente graúda. Então ele costuma dar no ano normal aí 70% de peneira 17 acima. O vigor dele é alto, qualidade de bebida boa, resposta pode excelente, tolerância ao frio boa e pontuação na tabela BSA 84%. A fava é grande com baixo nível de mocas e concha. O que é o moca e concha? Aqueles frutos que dá aqueles frutos redondinhos. Então, se começar a dar muito fruto redondinho, diminui o rendimento. Então, o rendimento coco beneficiado maior que os outros cultivares. O café arara também produz frutos em ramos velhos. Sabemos que as gemas florais ocorrem apenas nas partes novas dos ramos. Os frutos podem estar nas partes velhas dos ramos, próximo da inserção deles no tronco. Esse fenômeno de frutificação aparece em plantas decotadas e algumas variedades como a arara. Isso pode explicar o alto desempenho do café em ensaio de competição de variedade. Vamos ver aqui comparação arara e catuaí, 8 colheitas. O arara deu 17 sacas por hectare a mais. Quer dizer, 17 mil por ano, 8 colheitas, dá 130 mil em 8 colheitas. Estação da Copal, número de safra, 7, arara 63, catuaí 38, 25% a mais. Em Varginha, 9 colheitas, deu catuaí 35,1, arara 56,8, 21,7 sacas a mais. Então, como nós falamos aí, é importante o produtor escolher a variedade do café. Auxiliado por um técnico, né? Ele vai escolher a variedade. Uma coisa importante que nós falamos, a gente sabe que a matéria-prima ideal para a obtenção de um café de qualidade é o cereja, não tem igual não. Então, você pode fazer uma combinação de variedade. Você planta um catucaí 78515, que é precoce, você planta um arara, que é tardio, e outro intermediário aí, que é o 24137. Aí você começa colhendo o 785 com grande quantidade de cereja,
Terminou ele, você passa por 24.137, que ficou aguardando e também está com cereja. E por último você vai colher o arara, que vai estar com uma boa quantidade de cereja também. Agora, uma coisa que nós devemos colocar aqui esse ano é a desuniformidade da colheita de café. Nós estávamos acompanhando uma lavoura, arara, 2 anos e meio de idade, produção 6 sacas por 1000 cova, num local bem ensolarado. Como é que está a maturação dela hoje? 40% maduro, 40% murcho mais seco e 20% verde. Quer dizer, nós podemos colher esse café, pouca quantidade de verde é pequena. Se nós, é lógico que uma lavoura dessa, o arara quase que não cai no chão não, mas acaba tendo café no chão. Então, se nós esperarmos o verde virar maduro, o maduro vai virar seco. No final vai ficar com 20% de maduro e 80% de seco. Então, é a hora de colher. Vamos acompanhar essa questão do rendimento da nossa colheita, que não é tudo aquilo que ele pode produzir. O rendimento não será tão bom não, e a peneira também não, mas ainda vai dar uma boa produção. Já falamos muitas vezes que você colher café com maturação heterogênea, diferente, é difícil. Agora, pior de tudo é não colher café. Então, um abraço a todos os ouvintes dessa emissora. Vamos deixar o nosso WhatsApp aí. 32 999 53 8829. Repetindo, 32 999 53 8829. Um abraço a todos os produtores dessa região, que as mãos de Deus estejam estendidas sobre todos nessa semana. Um abraço. Programa Estação Rural com o Senhor Renato. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região.